Bem, boa noite. Brasília, 16 de julho, quinta-feira, 19 horas. Está aparecendo na outra imagem aí a Elisângela, nossa intérprete de língua, de Libras? Está aparecendo, né? Então, fizemos uma modificação aqui, porque já que eu estou contaminado ainda, segundo o exame de anteontem, estou afastado aqui da intérprete de línguas. Semana passada eu não esteve presente. Não precisa dizer que eu levei uma bronca da primeira-dama, né? Então, a primeira-dama, devidamente, de forma correta, me advertiu, porque tinha que ter intérprete de línguas, concordo. Na semana passada não deu para fazer isso aí, ela não podia ficar do meu lado, porque eu não estou infectado ainda. Espero, se Deus quiser, ficar livre aí nos próximos dias com mais um exame aqui. Bem, será uma live também um pouco rápida, eu peço desculpas por isso, sempre é bom ter alguém do meu lado para ter o contraditório, tocar em outros assuntos e ter alguém especialista do meu lado, né? Como eu gostaria que tivesse hoje o nosso ministro da Infraestrutura, o nosso capitão Tarcísio. Né? Vamos ver se a semana que vem, se eu estiver bem, ele comparece aqui. Se bem que eu confesso até, estaria muito bem estar do meu lado hoje aqui o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, ou então o Evaristo Miranda, que está na Embrapa, é um homem profundo conhecedor da região amazônica, ele é da Embrapa, então seria uma pessoa excepcional para conversar com você. Então peço até, está aqui a Rádio Jovem Pan, o pessoal está nos assistindo, eu gostaria que vocês convidassem o Evaristo Miranda para falar sobre queimadas, Amazônia, as questões ambientais de maneira geral, reserva legal, uma coisa que só existe no Brasil, porque essa guerra da informação não é fácil, né? E nós temos problemas, por quê? O Brasil é uma potência no agronegócio, a Europa, lá é uma seita ambiental lá. Eles não preservaram nada do seu meio ambiente, praticamente nada, quase não se ouve falar em reflorestamento na região, mas o tempo todo atiram em cima de nós. E de forma injusta, por quê? É uma briga comercial também, tá? No passado havia um interesse enorme pela região amazônica e hoje em dia há interesse em todo o Brasil. Então nós somos bombardeados 24 horas por dia, exatamente, não é porque nós estamos perdendo a guerra da informação, é que parte da mídia, ou grande parte da mídia, aproveita o momento para criticar o governo. Tá? Como se em governos anteriores tivesse uma maravilha a questão ambiental no Brasil. Ouso dizer, e é uma verdade, né? Na média de focos de calor e queimadas, que é uma diferença grande entre uma coisa e outra, o Brasil, nós estamos abaixo da média dos últimos anos. Então, não é que a gente está indo bem. Tem coisa para fazer? Tem, mas não é esse trauma todo, essa celeuma toda que fazem contra o Brasil nessa questão aqui. Então, sobre alertas de calor que existe, né, por parte do INPE, 90% já acontece em áreas já desmatadas. Tá? É área que todo ano dificilmente não vai ter o homem ali agindo para limpar o terreno usando de queimadas. Tá certo? Vamos acabar com isso? Diminuir, acabar você não vai acabar nunca. Por outro lado também, o indígena, né, que é o nativo, o caboclo, o ribeirinho, ele faz constantemente isso. Onde ele mora. E quando se fala em Amazônia Legal, se eu não me engano, são 9 estados, tá? 9 estados, e uma parte desses estados, uma grande parte deles é floresta. Agora, a outra parte, menor, não é floresta, é cerrado. Onde é a região da floresta amazônica e existe homem legalmente na terra, 80% é reserva legal. Não se pode fazer nada, não se faz. E nós perdemos há poucos dias aqui, caducou a medida provisória 910, estou com o Naban me auxiliando aqui do lado aqui, a 910 que visava a legalização, né, fundiária. Ou seja, hoje tem terra que o cara está lá, ele sabe que está lá, todo ano ele pratica queimadas, sabemos disso, se é legal ou não é legal, você muitas vezes não sabe, não tem como saber isso daí. Mas se tivéssemos como regularizar essa área dele,
A medida provisória caducou, porque a esquerda ainda tem uma força muito grande dentro do parlamento, né? E digo mais, ela caducou porque faltou entrar em votação. Se tivesse entrado em votação, teria sido aprovada essa medida provisória. Então ela não entrou em pauta, não entrou em votação e acabamos perdendo a medida provisória. Caso tivesse sido aprovada, essas áreas seriam regularizadas e uma vez havendo detectado o satélite, né, foco de calor ou queimada, seja o que for, você teria como saber rapidamente se foi dentro da reserva legal ou não e quem é o dono daquela área. E daí você puniria essa pessoa sem problema nenhum. Enquanto isso não acontece, pressão da esquerda, que tem, apesar de ter diminuído muito a bancada da esquerda no Brasil, PT, PCdoB e PSOL juntos, basicamente esses partidos, juntam muitas vezes a rede, PDT, e tem poder de, junto ao presidente da Câmara, junto à mesa da Câmara, a não botar em votação isso aí. Então nós somos o tempo todo acusados, né, injustamente, de maltratar o meio ambiente no Brasil. E parte da imprensa publica mentiras a respeito disso. A imprensa de fora retransmite isso, que republica isso lá fora, em especial na Europa, e lá, como disse, né, a questão ambiental é tido como uma seita. Daí publica uma matéria lá criticando o Brasil. Da imprensa, essa mesma imprensa, que publicou mentiras, né, fraudou números, tá certo? Republica aquilo de fora para criticar o governo. Aí fica ameaçando o tempo todo, o governo merece um impeachment, não trata do meio ambiente. E deixo bem claro aqui, de novo aqui, né? 90% desse foco de calor são em áreas já desmatadas. Tá? Não é novo incêndio, não. Tá? 5% é em terras indígenas. É o índio que faz isso aí. Tanto é que nós estamos assinando um decreto. Quer dizer, não assinei ainda, né? Está previsto assinar um decreto não permitindo a queimadas no Brasil todo por 4 meses. Agora eu te pergunto, será que eu sei que tá fora dessa proibição aqui, o índio, o caboclo, tá certo? Mas no mais, esse pequeno homem que está lá no interiorzão do Brasil, desse Brasilzão aí enorme que nós temos pela frente, ele vai ter acesso ao decreto? Não, como é que ele vai cultivar alguma coisa? Se ele não cultivar esse ano, não tem o que comer ano que vem. É mais um problema que vão ter pela frente. Agora, o que falta não digo para o governo, falta para todos nós, é responsabilidade para tratar desse assunto. Caso contrário, o Brasil vai continuar sendo o tempo todo massacrado e prejudicado naquilo que está dando certo aqui no Brasil, né? Que é o agronegócio, que é a nossa locomotiva da nossa economia. Eu lembro quando eu estive na ONU, foi em setembro do ano passado, né? Eu fiz um pronunciamento lá e nas mídias sociais eu fui elogiado, nas mídias sociais. Agora, na mídia tradicional eu fui criticado. Então eu vi que estava fazendo a coisa certa. Entre umas coisas, outras que eu falei, é o seguinte: hoje no Brasil nós temos 14% do território nosso demarcado como terra indígena, 14%. Isso equivale a uma área aproximadamente do tamanho da região sudeste, que você pega Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. E, obviamente, o que a Europa gostaria que nós fizéssemos, né, que nesse meu governo, que até 22 nós passássemos de 14% para 20% de terra demarcada. Você simplesmente inviabilizaria o agronegócio no Brasil. Inviabilizaria. Agora, olha o que está acontecendo, pessoal. Vocês podem aí ser testemunha no seu respectivo estado. Eu estou aqui acredito aqui com umas 200 xerox de outdoors, é isso mesmo? Plural de outdoor? Outdoors, tá? Eu sei que em português o plural, quando termina em R, você bota S, revólver. Outdoor, como é uma língua estrangeira aí, né? Não sei se a técnica, se a gramática é a mesma. Mas eu devo ter aqui mais de 100, né? São, então, aqui, você está vendo aqui? Né? Outdoor por todo o Brasil. Nos apoiando o governo Jair Bolsonaro. E vem do produtor rural isso aí. Tá? Eu peguei uma aqui, para mim é extremamente importante. Tá? É o orgulho do filho da nossa terra, filho de Glicério, cidade de Glicério, onde realmente eu nasci, lá em São Paulo. Tá certo? Então está comum no Brasil todo, quase em todos os estados do Brasil, tá? Apoio ao governo Jair Bolsonaro. Não estou pagando nada, não estou estimulando a fazer isso aqui.
Isso vem do coração do povo brasileiro, como aconteceu durante a campanha. O pessoal fazia o outdoor, até porque não tinha padronização. PT e outro partido de esquerda entrou com uma representação no TSE por abuso de poder econômico. Foi julgado há 2 semanas, né? Nós ganhamos por 7-0. Sobrar o Ceará, hein? Tá? Então tem no Brasil todo, tá? No Brasil todo tá isso aí. Não há padronização. Em especial aqui, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Cáceres, Mato Grosso, Antônio João, Mato Grosso do Sul, lá tem um regimento de cavalaria lá, Uberlândia, Minas Gerais, Presidente Prudente, Ouro Preto do Oeste, etc. Então, obrigado a vocês que fazem essa manifestação voluntária, de carinho e de reconhecimento pelo nosso trabalho aqui. E esse vem em grande parte aqui do produtor rural. Tá? É o que está dando certo no Brasil. Deixo claro também que aproximadamente 4 meses nós trocamos aí o presidente do Porto de Santos, tá? E por coincidência ou não, nos últimos 4 meses o Porto de Santos tem batido recorde de exportação. Então não basta apenas chegar lá o produto, né? Tem que ter uma infraestrutura para que aquele produto possa ser rapidamente conduzido aos navios e levado para o exterior. Então o agronegócio está dando certo. Agora, como está dando certo, o pessoal atira, ninguém taca pedra em árvores que não dê frutos, né? E o agronegócio está sendo muito bom para o Brasil. Não teve desemprego, o pessoal trabalhou no campo, diferentemente da cidade, onde muitos governadores e prefeitos resolveram partir para o lockdown, tá? Fecharam. Quem vai dizer se eles estavam certos ou não vai ser história. Agora, a realidade. Vocês lembram quando eu falava que lá atrás, né, que nós tínhamos 2 problemas para resolver. É a questão da vida, né? Manutenção da vida e manutenção de emprego, que as coisas são casadas. O que a grande parte da mídia fazia o tempo todo? Batia em mim. Né? O que muita gente nas mídias sociais também fazia, eu até parei de ver por um tempo, publicar a matéria, mas nem lia comentário, era o pessoal dizendo, né? Vida você não recupera, economia sim. Olha, ninguém quer que morra ninguém, por doença nenhuma, né? A minha mãe está com 93 anos de idade, eu gostaria que ela vivesse muito tempo ainda, mas sabemos que a pessoa com essa idade, qualquer problema que chegue, né, pode se complicar bastante a vida dessa pessoa. Agora, os números vão dizer brevemente, tem aumentado o número de suicídio pelo desemprego, depressão, outras doenças, gente que tem problemas mais variados de saúde, não vai no hospital de medo do vírus. Então esses números começam a aparecer. Tá? E agora, né, começa aqui a imprensa a mostrar aquilo que eu falava lá atrás. Só que quando se falava lá atrás, não estava na onda, não estava no politicamente correto. Tá? Ser sozinho contra a maré não é fácil. E o pessoal dizia também, né? Ele está sozinho, o único líder mundial que fala sobre isso. E me adjetivava tudo quanto é coisa. Então temos aqui agora, vamos lá. Está aqui na CNN, a própria imprensa. Tá certo aqui, ó? Aqui, ó. Eu vou arredondar números aqui, né? 70% dos brasileiros cortaram gastos na pandemia. Se cortou o gasto, deixou de comprar alguma coisa, alguém deixou de vender outra. Reflexo na economia. Segundo a pesquisa também, 70% afirmam ter medo do desemprego. Olha, eu tive em Araguari, né? Araguari, Minas Gerais, questão de umas 3 ou 4 semanas. Tive no posto, a Polícia Rodoviária Federal, fiquei umas 2 horas ali conversando com o pessoal. O povo começou a chegar do lado da pista também. A imprensa bateu em mim também, que eu estava fazendo aglomeração, etc. Tá? E ali um agente falou para mim que o número de atropelamentos tinha aumentado por 3 na pista nos últimos 2 meses. Eu falei, mas por quê? Né? Daí ele falou, olha, o que nós achamos por atropelamento é suicídio. Não estou comprovando isso, mas o nosso sentimento pela conversa com a família, que poderia, isso aí com toda certeza, é suicídio. O elemento perde emprego. É casado, com filho, né? Se perder o emprego, não tem outro. O informal, inclusive, o que vivia de bico, né, de vender aí churrasquinho de gato,
vender um chá na praia, um mate dentro da praia, vender um picolé numa arquibancada de estádio de futebol, perder emprego. Tá? E imagina o sufoco dessas pessoas, querendo vender, trabalhar, produzir. Além de não ter mercado, ele é punido por alguns governadores e prefeitos, com multa, com prisão. Olha que situação que nós chegamos, tá certo? E aí vão aparecendo os problemas. Cada um com a sua responsabilidade. Não estou culpando ninguém de nada. Está aqui a matéria. Estou simplesmente colocando para fora a matéria da imprensa. CNN. 4 em cada 10 empresas fecharam devido à pandemia. 4 em cada 10 empresas fecharam. Quer dizer, não vão reabrir mais. Tá? Pode até reabrir. Tá? Mas vai ter que começar do zero novamente. De 1,3 milhão de negócios, 99% era de pequeno porte. Então, aquele cara que tinha 1, 2, 3 empregados, 99%, quase todo mundo. Se você for levar em conta aqui, arredondando números, tá? Arredondando números, por favor. 1,3 milhão, média a 4, vai dar quase por volta de 5 milhões de empregos formais perdidos aqui por essas empresas que fecharam. 5 milhões de formais. Olha o problema que nós vamos ter pela frente. Tá certo? Agora, vamos preservar a vida? Sim. Agora, repito, quero repetir aqui, me desculpa quem está assistindo aqui, repetir. Quando resolveram lá atrás partir para o achatamento da curva, você lembra do ministro Mandetta, né? Vamos achatar a curva. Ele falava na reunião de ministro, né? Caminhões do Exército vão pegar corpos nas ruas. E semeando um pânico no Brasil. A grande mídia também dando uma força muito grande tocante aí. O objetivo da achatar a curva, qual é que era? É que o Brasil se preparasse de modo que os hospitais pudessem atender os infectados. Não tinha vacina, não tínhamos e não temos vacina ainda, e não temos nenhum remédio comprovado cientificamente ainda. Não temos ainda cientificamente comprovado. Então o objetivo era esse. Hoje nós estamos vendo que em vários estados está sobrando leito, graças a Deus, né? Então tem que começar a abrir, poxa. Tem que começar a abrir. Porque a crise por falta de emprego, morte, suicídio, depressão, está aí, está chegando. Olha, qualquer um chefe tem que decidir. Eu aprendi na carreira militar que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Tem que decidir. Tomar cuidado, sim. Olha o estudo americano aqui do prefeito de onde? O governador de Nova York. Nova York. Quanto por cento? 60? 85. Hã? 85. 85% dos contaminados estavam em casa. Eles foram contaminados por parentes, estavam em casa. Então houve uma neurose no tocante a isso daí. Ninguém disse que ninguém ia morrer por causa do coronavírus. Tanto que ia como está morrendo, infelizmente. Agora, alguns acham que tinha como diminuir o número de óbitos. Diminuir como? Tá? Todos dizem, são unânimes, em que pelo menos 70% da população vai ser infectada. Devemos tomar cuidado com quem? Os mais velhos, que têm doenças, comorbidades. Tá? Mas mais cedo ou mais tarde, esse idoso também não está livre de ser contaminado pelo vírus. Essa é uma realidade. Não é que a gente vai abrir, né? Vamos fazer um carnaval que não tem problema nenhum. Não é isso. Até porque lá atrás, antes do carnaval, o governo federal tinha falado desse problema. Antes do carnaval. Resolveram correr frouxo, que afinal de contas, grana para o Estado, né? Em especial aqueles mais voltados para o carnaval. Então, a consequência está aí. Agora, o que acontece? Não podemos continuar sufocando a economia. Dá para entender que a falta de salário, a falta de emprego mata. E mata mais que o próprio vírus. Será que está difícil? Será que eu estou errando falar isso daí? Eu tenho que ter mais responsabilidade, modo que eu estou tendo. Eu podia ficar quieto, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal disse que quem decide tudo nessa área são estados e municípios. E ponto final. Ainda tem estado, eu pedi para a saúde levantar, que está proibindo a tal da cloroquina. A hidroxicloroquina está proibindo. Se não tem alternativa, por que proibir? Não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Agora é uma realidade. Tem muita gente, quando toma, como o meu caso, no dia seguinte, estava bom, pô. Foram embora os sintomas.
tá? E tem estudo da Ford, se não me engano, agora também, favorável à hidroxicloroquina. Por que negar? Não tem outra alternativa. Agora imagine daqui a algum tempo, que vai ter a comprovação científica mais cedo ou mais tarde. Diga que a hidroxicloroquina é eficaz nesse caso. E aqueles que proibiram em seus estados, proibiram em seus municípios, usam esse aqui. Quantas mortes podiam ser evitadas? Também agora está aí, estão apresentando a Anitta, né? Não sou médico, não recomendo nada para ninguém, e o que eu recomendo é o seguinte: procura o médico. O que se você está com um parente aí, um amigo, um idoso que está com sintoma, procura o médico. Doutor, aplica a hidroxicloroquina, ministra ou não? Ministra a Anitta ou não? O que o senhor recomenda? O médico vai falar alguma coisa, o médico pode falar, vai para casa e deite. Aí você decide. Tá? Você procura outro médico se quiser. O meu caso particular, tá? Eu de imediato, quando senti o sintoma na segunda-feira retrasada, peguei o médico da presidência. Tem alguns médicos aqui, né, que não atende só eu não, tá? Atende centenas de pessoas, tá certo? E falei dos sintomas, qual a opinião dele? Falou, presidente, assina o termo de responsabilidade? Falei, não precisa assinar, não é minha palavra, pô. Tá resolvida a parada. Tomei, por volta de 17 horas, às 5 da manhã tomei outra dose, tá? Era 8 da manhã, eu estava sem problema nenhum. Uma pequena febre, enjoo, mal-estar, sonolência, cansaço, praticamente acabou no dia seguinte. Então nós temos um problema pela frente, que não tem um tratamento eficaz ainda, e pintou a tal da hidroxicloroquina, que alguns estão falando que eu estou sendo garoto propaganda dessa aqui. Não sou garoto propaganda de nada, não estou estimulando ninguém a tomar nada, mas estou orientando, procurar um médico e ver o que ele acha disso aqui. E você decide, então, se o médico diz que você pode tomar, isso é conhecido como off-label, né? É um tratamento off-label, fora da bula. Aí você assina um termo de responsabilidade e toma. Agora, tem que tomar no início, né? Tinha um protocolo anterior do seu Mandetta, tá certo? Que só podia ministrar hidroxicloroquina em paciente grave. Em grave nós sabemos que não funciona. Teve um estudo lá em Manaus, que eu acho que está sob investigação, aplicaram uma superdose em quem estava em estado grave. 100% de óbitos. Isso não é estudo, isso é... Eu não quero falar aqui para não me responsabilizar de nada depois, mas isso não é estudo. Tá? E não é uma questão correta. Bem, quando entrou aqui o general Pazuello, e foi mudado com médico, não foi o Pazuello de intendência que deu a canetada, não. Foi feito um estudo por médicos, profissionais. Só em Brasília são mais de 5 mil servidores do Ministério da Saúde, só em Brasília mais de 5 mil. Tá? Um montão de médicos, farmacêuticos, um montão, tudo lá. E resolveram, então, vamos mudar o protocolo, orientar para também casos leves. Pronto. Resolveu o problema. Toma quem quer, enquanto não tiver uma comprovação científica para isso. E deu certo. Por falar em Pazuello, alguns querem a saída dele, né? Porque a militarização... Pô, pessoal, vocês estão com saudades dos ministros de Dilma, de Lula, de Fernando Henrique Cardoso? Estão com saudade daquele tipo de ministro? E digo mais ainda, né? Vários ministros de FHC, Dilma e Lula não eram médicos. Tá? Então, para curiosidade aqui, nós temos hoje em dia 23 ministérios. Temos 9 ministros militares. Tá? Sem contar com o vice Mourão. Bem, votaram numa chapa, tinha um capitão como presidente e como vice um general. É proibido o militar entrar na política? É proibido o militar assumir funções de ministro no nosso governo? Não. Temos aqui o João Heleno, todo mundo conhece, comandou a Amazônia, entre tantas outras coisas, uma pessoa extremamente equilibrada, conhece com profundidade os problemas do Brasil, é a pessoa que sempre, nos momentos difíceis, eu me socorro para com ele. Pô. Certo? Temos o João Fernando, que é o ministro da Defesa, até o governo Temer, ou melhor, até o governo Temer, ministro da Defesa eram civis. Aí não tem desvio de função. Botar um civil na defesa não é desvio de função. Começou lá atrás, o primeiro ministro da Defesa, 99,
quando o Fernando Henrique Cardoso criou o Ministério da Defesa, e criou por imposição política e não necessidade militar, porque nunca gostou de militar. Ele ficou livre de 3 ministros, né? O ministro da Marinha, da Aeronáutica do Exército, o chefe do ENFA, que era ministro, e, se não me engano, naquele tempo tinha casa militar também. Ficou livre de 5 militares. É chato trabalhar com gente honesta. Então, o Fernando Henrique Cardoso criou a defesa. Tá certo? Então, o Temer começou, eu já dizia que ia colocar na defesa um oficial-general de 4 estrelas. O Temer começou botando o general Silvio Luna, que agora é o presidente da Itaipu Binacional. Pergunte para o governador Ratinho o que ele acha, né, do general Silvio Luna comandando lá a Binacional Itaipu. O que os prefeitos da região acham disso? Está fazendo um trabalho excepcional. Investiu ano passado mais de 500 milhões de reais, cortando gastos em obra da região, duplicando rodovias, reformando presídios. Estamos fazendo 2 pontes com o Paraguai. Isso vai estimular mais o nosso comércio, ainda vai potencializar. Temos aqui o general Braga Neto, que foi interventor no Rio de Janeiro. Num momento difícil do Estado do Rio de Janeiro, ele pegou aquela missão e ficou 1 ano como interventor. E agora está aqui como chefe da Casa Civil e está fazendo um excelente trabalho. Temos aqui o Almirante Bento, militar também, ministro das Minas e Energia, fazendo um excepcional trabalho nessa área tão importante, né, que no passado pessoas não muito habilitadas ocupavam essa parte. A Dilma Rousseff foi ministra das Minas e Energia, não precisa falar mais nada. Temos aqui o Major Jorge, da Polícia Militar DF, é o nosso secretário-geral. Temos o Capitão Tarcísio, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, formado pelo IME, concursado na Câmara. Tinha uma vaga só para a especialidade dele, prestou concurso, foi aprovado pela Câmara. E atualmente nosso ministro da infraestrutura. Foi um trabalho excepcional. Tem a seu comando aí, né? Além da malha viária, fazer um trabalho excepcional tocante à ferrovia no Brasil. Estamos ressuscitando ferrovia no Brasil. O ano que vem vai estar pronta aí a ferrovia Norte-Sul, faltava 1.500 quilômetros de trilho, até o ano que vem termina. O ano passado estive em Goiás assinando esse contrato com a empresa, presente também o governador Caiado naquele momento, tá certo? O Tarcísio tem fazendo o possível. Uma parte desse trabalho são feitos por unidade de engenharia do Exército Brasileiro. Temos o capitão Wagner, que é da Controladoria Geral da União, fez da academia também, concursado para a CGU. Isso é alguém que temos o general Ramos também, que esse é meu amigo desde 1973, né? E coloquei lá também por ser meu amigo, sim. Alguém quer que eu bote inimigo lá, né? E devagar, né? Ele tinha uma experiência de 3 anos de assessora parlamentar, deu umas caneladas no começo e hoje em dia faz um trabalho excepcional junto à Câmara e o Senado Federal. Não vamos dizer que é militar, né? Mas o Levi, que está lá na AGU, é do Colégio Militar de Porto Alegre. Tá? O nosso também prezado aqui, Paulo Guedes, é do Colégio Militar de Porto Alegre. Então nós temos 9 ministros militares, 10 cursaram o Colégio Militar, e o que tomou posse hoje, por coincidência, espero que não trate como militar, se bem que não tem problema nenhum, não há demérito nenhum, o nosso ministro Milton Ribeiro fez um CPR, da onde? São Paulo. São Paulo. Tá dormindo aí, Cid? Não, senhor. Tá com sono, Cid? Você não parece... Você não é feia, não, Cid? Pô, vou te mandar pra piscina, hein? Tá, sempre condições. Olha a infantaria tomando conta aqui dos ministérios do Brasil aqui, né? Então, Facebook 51 mil, Pigruziz 87 mil, YouTube 26 mil, Jovem Pan mais 19 mil, Foco do Brasil 9 mil, tem mais um também que alguém mandou falar aqui. Rádio Pampa. Rádio Pampa também está no circuito aí. Então, quando acabar minha live aqui, vocês aí vão para essas outras redes aí, rádio, etc. Aí, ver se os comentários estão bons ou não, né? Se for um comentário crítica, construtiva, é legal. Sem problema nenhum. Afinal de contas, se eu não quiser ser criticado, não seria candidato a nada. Eu posso ser radialista, não quero ser radialista, não. Não vou tomar o lugar aqui deixa eu ver aqui, do pessoal da Jovem Pan, não, de jeito nenhum. Não quero tomar o lugar deles, não, porque são até
Esses 4 que estão agora são excepcionais, né? Vamos lá, ajuda aí. Augusto Nunes, Fiuza, Vitor Brau e o Zé Maria. São excepcionais ali, tá certo? É o jornalismo com isenção. E parece que ser isento do jornalismo é ser bolsonarista. Não tem nada a ver, pô. Não tem nada a ver. Tá certo? Vamos lá? Tá acabando aqui. Jovem Pan, Elisângela tá lá. ONU, tá rolando. Mas não tem mais nada não, acho que acabou. Bem, sancionamos ontem a medida provisória que tratava do Marco Civil do saneamento básico. Né? Tivemos alguns vetos. Um dos vetos, o artigo 16, foi muito importante. Eu espero que o Congresso mantenha o veto, que permite as estatais, né, sem licitação, ficar por até mais 30 anos nessa área. Eu não vou generalizar. A gente sabe que essa área aí é uma área problemática em muitos estados e municípios, né? Então a iniciativa privada é muito bem-vinda. Agora, se tivesse dando certo o setor público nessa área, não teríamos 100 milhões de pessoas no Brasil sem esgoto e 35 milhões sem água potável. A gente espera que, não a curto prazo, mas daqui a 10, 15 anos, praticamente esse problema esteja próximo de zero, né? Os problemas próximos de zero. A gente espera isso aí. Há uma esperança muito grande, segundo o Paulo Guedes, podemos ter de 500 bilhões a 700 bilhões de reais de investimento nessa área no Brasil. Alguma coisa mais aí? Perguntas? Pô, pergunta? Vou abrir, Augusto Nunes, você que é o mais antigo aí, vou abrir uma exceção. Eu não gosto de responder pergunta não, porque a deturpação não por parte de vocês, né? Que está aí um pessoal daquela mídia tradicional de sempre, esperando uma palavra errada nossa aí, né, para nos criticar. Mas, pô, não, abre a primeira pergunta aí. De quem é a primeira pergunta? Fiuza. É do Fiuza? Presidente, boa noite. Nós temos visto aí que, apesar de não haver comprovação da eficácia do lockdown, até porque tem contágio dentro da quarentena, alguns gestores e também a Justiça têm embargado, em algumas regiões, a reabertura das atividades. Temos ouvido também o discurso de que o país vai ter que conviver por muito tempo com o vírus. A pergunta é se o governo pretende voltar a discutir no Supremo Tribunal Federal a questão da liberdade da população. Gostar, o Fiuza, de rediscutir, eu gostaria. Tá? A decisão foi do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, foi por unanimidade, que todas as medidas restritivas ficariam exclusivamente sob responsabilidade de governadores e prefeitos. A nossa participação é basicamente mandar recursos para estados e municípios. Isso nós fizemos. Foi o país que, levando-se em conta, obviamente, o nosso orçamento, foi o país que mais investiu nessa área. Gostaria, sim, de o governo poder participar, tá? Opinar, sugerir. Mas, quando você dá poder para alguém, ninguém quer abrir mão, né? Então, não fomos procurados por governadores, nem prefeitos, para discutir esse assunto. Agora, prefeito, muitas vezes, ele queria abrir, mas tinha um decreto do governador, então ele ficou amarrado. Muitas vezes tem, em São Paulo, eu sei que tem vários prefeitos, que foram ao governador, e o governador simplesmente resolveu não discutir o assunto, né? E houve um atrito entre governadores, entre o governador e prefeitos do seu próprio partido. Agora, o desmonte da economia está aí, tá? O desemprego está aí. Só não temos um problema maior, sabe disso, Fiuza? Tendo em vista aí o auxílio emergencial de R$600. Em grande parte é isso. Estamos começando a pagar agora a 4ª parcela e tem a 5ª ainda. A gente espera que até lá a economia volte a funcionar. Agora o Supremo Tribunal Federal muda aí o presidente do Supremo. Não quero culpar aqui o Dias Toffoli por isso, né? Mas temos um novo presidente aqui, que é o ministro Fux, que assume em setembro. Talvez, com um novo ministro, possamos rediscutir esse assunto, né? E a gente espera que o Supremo seja sensível à discussão, porque todos nós podemos errar. Por que um ministro Supremo não pode errar? Ele é um ser humano, igual eu, igual você, igual qualquer um. E eu, particularmente, né, achei que foi um exagero
nos alijar completamente dessas questões de lockdown. Menos mal, não seria bom também, que o prefeito decidisse. Porque o prefeito... Você vê Eldorado Paulista, já falei aqui, a minha cidade, no interior do Vado Ribeiro, em São Paulo. Não tem mais que, talvez, 2.000 pessoas no núcleo da cidade, na área urbana. Praticamente tudo foi fechado. Até a loteria esportiva, que é de um sobrinho meu, tá? Não foi fechada, mas teve restrição. Não pode ter mais que 3 aí dentro. Até quando eu falei com o meu sobrinho, ele falou, pô tio, quando tem 3 aqui, eu solto... Quando tinha 3 no passado, eu soltava fogos. Tá certo? E agora não pode ter 3 aqui. Então, agora casa de comércio, de roupa, de sapato, que são casas de comércio humildes, né, na linha de Eldorado, foram todos fechados. Todos fechados. E o pessoal sobreviveu. Muitos praticaram, não em Eldorado, vou dizer que eu não sei, mas em muitos municípios começou a se vender pela porta dos fundos, essa questão. Então, é uma questão que, no meu entender, não foi uma boa decisão por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que poderia ser revisto, ter uma participação do governo. Até na questão do protocolo, teve estado que, por decreto, proibiu a hidroxicloroquina. Pode proibir? Pode. Agora, qual a alternativa? Não apresentou alternativa. Então, teve, não custa nada relembrar, tem prefeito que algemou a mulher em praça pública. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o pessoal, mulheres sendo presas na praia. Falam que a vitamina D ajuda a combater o vírus. Como é que você vai conseguir a vitamina D se você não tomar o sol? Então a praia tinha que ser talvez até estimulado, né? E não proibir, essa forma radical. Agora, o que aconteceu no começo? É bom saber, Fiuza, porque talvez chegue mais informações para mim do que para você, né? Que eu sou ligado 24 horas por dia, estou dizendo que você não seja não, tá certo? Mas talvez a minha fonte de informação seja melhor do que a tua. Quando começou esse pânico do vírus, tá? Tinha gente do estado X que ligava para o pessoal do governo do estado e falava, olha, o estado vizinho fechou, não vai fechar aqui também? Então, tem governador que se viu pressionado a fechar tudo. Teve estado como Santa Catarina. Um absurdo que fizeram lá nessa questão do fecha tudo, um absurdo. Um absurdo. Tá certo? E assim foi quase no Brasil todo. E sempre avisava lá atrás, temos 2 ondas, né? É a vida, a questão da vida, que tem que tomar cuidado, sim. Né? E todo mundo sabia disso também, mas não era divulgado, que 80% da população, uma vez contraindo o vírus, nem ia saber que contraiu. Tendo em vista a idade, a sua condição física, como a minha, que foi muito criticado no passado, né? Que, ele é atleta. Eu fui atleta, pô, eu sempre cuidei do meu corpo, caminhando, nadando de vez em quando, praticando a caça submarina, que é o de esporte que sobrou para mim, dada a minha idade. Tomei cuidado, né, na maneira do possível, mas não fiquei com aquele pânico. Um dia vai chegar o vírus, agora ou mais tarde. Na minha casa aqui, ninguém está com o vírus. Uma irmã da minha esposa está com o vírus. Tá certo? Ela não está. Ela está preocupada, obviamente. Mas já falei, mais cedo ou mais tarde tu vai pegar, pô. Não tem como, né? Dificilmente vai ficar livre disso. Agora se prepara. Se prepara. Tá? E não entra em pânico. A vida continua. Não podemos destruir muita coisa por um vírus que está aí. E ninguém dizia no passado que essas medidas restritivas, né, ia evitar você pegar. Não. Ia fazer que fosse pegar mais tarde, para que não houvesse, uma vez, pessoas contaminadas, né, congestionando hospitais. O governo federal fez a sua parte. Né, se gastou hoje em dia com tudo isso, somando tudo, né, quase R$1 trilhão. Tá? Agora, lockdown. A história vai dizer quem agiu corretamente ou não. E quem estimulou o pânico ou não no Brasil. E se vai ter responsabilidade, não sei. Desculpa aí, Fiuza, gostaria de interagir contigo, mas acho que cheguei no meu limite aí. Um abraço. Quer outro aí? Augusto Nunes. Augusto Nunes, ó. Grupo de risco, Augusto Nunes, vamos lá. Presidente, boa noite. Presidente, o que é que muda nas relações entre Brasil e Estados Unidos se o atual presidente Trump não for reeleito? Augusto, vamos lá, o que eu tenho a dizer sobre isso aí? Eu cheguei no Congresso, na Câmara, em 1991. Tá? Tivemos pela frente aí, tive Collor, Itamar, Sarney foi lá atrás, Lula, Dilma. Né? O Brasil, desde
praticamente do FHC para cá, tratava os norte-americanos como inimigos, quase como inimigos, né, como opressores, imperialistas, certo? Não havia um entrosamento. O entrosamento aqui, com o FHC, né, com Lula e Dilma, era basicamente aqui na América do Sul. E ditaduras no mundo todo, né? Cuba, ditaduras africanas. Aqui, um amor, né, com a Venezuela, né, com países bolivarianos. Né? O americano, obviamente, nos tratava aí como uma pessoa sem muita importância. A importância geopolítica do Brasil é enorme. As suas riquezas são incomensuráveis. Né? Bem, com a nossa chegada, eu já falei durante a campanha que ia me aproximar de países melhores do que nós. Tá certo? Até o... Não vou falar aqui para dar problema, né? Vou dar um exemplo aqui para dar problema. Não vou falar o exemplo aqui porque você está impedido de fazer comparações, de citar certos exemplos, porque tudo é preconceito, né? Então, não vou evitar falar. Então, nós temos que nos aproximar de gente, né? Não vamos abandonar aqui na América do Sul ninguém, praticamente, né? Na África, se for possível, fazer negócio com todo mundo, sem problema, mas vamos nos aproximar desses países. Na pré-campanha, eu tive com o Nick Lorenzoni no Japão, na Coreia do Sul, Taiwan. Tá? Fui com meus 3 filhos. E tem umas imagens bacanas, ficamos lá no Japão, ficamos no hotel lá que, num quarto, acho que era 3x2, 4 homens dormindo. Imagine, né? Imagine de vez em quando o cheiro à noite no quarto, né? Mas tudo bem, tá certo? Vamos ver como é que funcionava lá, dar uma olhada, tá certo? E tive nos Estados Unidos também. Tá? Inclusive num encontro que eu tive do Brasil Comércio, Brasil Estados Unidos, Câmara Brasil Estado do Comércio, na plateia eu olhei e fiquei meio preocupado. Estava a Zélia Cardoso de Matos, né? De Mello, Zélia Cardoso de Mello ouvindo uma palestra. Quem diria, a Zélia ouviu eu falar de economia, eu que não manjo. Não manjo nada de economia, tá? Eu sou técnico do time de futebol. Quem joga bola é o time aí. Quem joga bola no lugar da economia é o Paulo Guedes, é a turma dele. Tá certo? E procurei, sim, tá? Durante a campanha, reconhecendo o meu lugar, dando o recado nos Estados Unidos, num evento militar, num evento lá, numa palestra que eu dei lá num local lá, foi tocado o hino brasileiro, o hino nacional, prestei continência à bandeira dos Estados Unidos, me continência sinal de respeito, fui criticado aqui no Brasil, tá certo? E qualquer país que eu esteja, uma vez a bandeira desse país sendo hasteada ali, num evento, né, eu vou render minhas homenagens à bandeira desse país. Logicamente o Trump acabou tomando conhecimento que eu existia, depois das eleições, fomos aos Estados Unidos, já tive acho que 3 vezes com o Trump, se não me engano, 3 vezes com o Trump. Conversamos muita coisa, umas foram abertas, outras não, estão fechadas até hoje. Conseguimos alguma coisa. O Brasil hoje é um grande aliado do ex-OTAN, um acordo aqui feito com a defesa do ministro Fernando Azevedo. Tá? Estamos aproximando sim dos Estados Unidos cada vez mais. Agora também espero, né, que eu espero, é minha torcida aqui, eu não vou interferir em nada, nem posso, nem tenho como, que o Trump seja reeleito. Eu acompanho a política americana, acompanho na Argentina também, olha como está na Argentina aqui. Eu torci pelo Macri, olha como é que está a Argentina aí. O pessoal queria mudança, mudou. Tudo pode mudar, né? Para melhor ou para pior. E optaram pela demagogia, pela mentira de sempre. Aí temos um país irmão aí que está com problema. E agora você pode falar com mais propriedade. Infelizmente, já tem empresários argentinos indo para o Uruguai, vindo para o Brasil, tá? Porque lá começou aquela política normal. Me falaram agora há pouco, não sei se é verdade, que para você usar cartão de crédito lá fora da Argentina, você paga 30%. Tá? Então, se taxa absurdamente pessoal, estão estatizando empresas. Né? Isso é outra coisa que é verdade. Há pouco tempo eles estavam confiscando veículos na rua, usando a pandemia para isso. Agora, a gente torce pelo Trump. Tenho certeza que vamos potencializar muito o nosso relacionamento. Agora, se der outro lado, da minha parte, eu vou procurar, obviamente, fazer algo semelhante. Se eles não quiserem, paciência, né? O Brasil vai ter que se virar por aqui. Mas eu acho que nessa questão comercial tem muita coisa
Brasil e Estados Unidos, independente de qual partido, né, republicano ou democrata, esteja no poder. Eu torço pelo republicano, dada a liberdade que eu tenho, que o Trump me deu de ligar para ele em qualquer momento que, porventura, precisar, está pronto para colaborar conosco. Então, eu espero que dê Trump, né, mas se não der, a gente vai procurar aprofundar essa relação comercial nossa, que, afinal de contas, o mundo todo, cada vez mais, está de olho no Brasil. E você sabe, Augusto Nunes, que não é apenas a região amazônica, não, né? Está de olho em tudo aqui. Tem um projeto no Senado, tem que sempre ficar ligado, né, permitindo que os municípios vendam suas terras para outros países, né, até o equivalente a 40% da sua área. Eu gostaria de debater, perguntar para você, Augusto Nunes, o que tu acha disso, né? Um município X aí, e que possa vender até 40% das suas terras para outros países. Eu sei que desses 40% não é para um país só não, é um percentual para um país e outro percentual para outro país. Então, 2 países podem comprar até 40% da área. Imagine como é que fica o Brasil se um determinado país, XYZ, começar a comprar terras aqui no Brasil. Seremos um fazendão desse país? É uma preocupação que a gente tem que ter e isso pesa. São decisões que não são fáceis de ser tomadas, mas você tem que pensar na sua pátria. Ok? Obrigado, Augusto. Zé Maria. Zé Maria, vamos lá, Zé Maria. Pois não, olha, salve presidente. Olha, presidente, há uma guerra aí à vista, né, que é essa disputa pelo mercado agropecuário no exterior. A imagem do Brasil está sendo arranhada e é preciso mostrar e demonstrar e comprovar que o Brasil não desmata para plantar soja e nem põe fogo na floresta para criar bois. E o que assusta é que brasileiros, inclusive empresários aí, estão torcendo para o time de fora, né, jogando a favor dessa história de que o Brasil não cuida do meio ambiente. E aí as sugestões. Entre as medidas estaria a demissão do ministro Ricardo Salles. Presidente, o que o senhor pretende fazer nesse setor para demonstrar que o Brasil não agride o meio ambiente? Ô, Zé Maria, no começo aqui da live, eu toquei nesse assunto, né? Não é torcendo, se estiver só torcendo, tudo bem. É só o cara tá quietinho lá, tomando uma tubaína lá, né? Comendo ali uma tilápia frita, tá? E torcendo, sem problema nenhum. O problema é que tem gente, né, com meios, influente junto a uma parte da mídia, pregando desinformação. É pregado aqui, a imprensa de fora toma conhecimento, publica lá fora, daí essa mesma imprensa pega a matéria publicada lá fora como se fosse uma descoberta da Europa e republica aqui dentro. E daí fica atacando o governo, até falando em impeachment. É o tempo todo isso aí. Basta ver que há pouco tempo, né, nós tivemos ministros xiitas ambiental. Eu não tenho problema falar o nome deles, que eram xiitas, sim. É a Marina Silva, é o Zequinha Sarney. Ajuda aí, ó. Quem é Sarney? Quem é mais? O Carlos Mink. Do Boi Pirata. Tá? E aí o que acontece? Naquela época também tinha incêndio no Brasil. Foco de calor, desmatamento, tinha. Agora, o que esse pessoal não colabora, né? É falar o seguinte, nós tínhamos como praticamente resolver em grande parte isso, se a medida provisória da regularização fundiária tivesse sido votada. E que se fosse votada, teria sido aprovado. E você teria como saber, né, por satélite, o foco de incêndio, o levantamento... Identificar o CPF, tá? sujeito. Identifica quem é o dono daquela área. Depois você vai na área para saber se onde foi desmatado, se já era uma área permitida para o desmatamento. Tá? Inclusive, nós, o único país do mundo, como disse também, é que tem a tal da reserva legal. Na região amazônica, né, o cara tem uma fazenda, por exemplo, de 1.000 hectares, vamos supor, 1.000 hectares, 80%, 800 hectares não pode mexer nela. Ele pode mexer em 200 hectares. E ali, se ele desmata todo ano, não tem problema nenhum. Só que a área ali é tão fértil, né? Se você, de um ano para outro, não trabalhar, quase que volta uma mata nativa. Normalmente, quando você desmata lá na frente de novo, dizem que houve desmatamento. Porque se você pegar o desmatamento nos últimos 20 anos da Amazônia,
você já desmatou o Brasil todo. Porque a área sobreposta uma em cima da outra. Agora, essa briga da informação, a gente consegue em parte nas mídias sociais. A grande mídia, só uma parte pequena, fala a verdade. Que parece que... Eu estava vendo uma live hoje aqui do Coppola, deixa eu ver mais quem? Lacombe e o Alexandre Garcia. Tá? Quando o cara fala a verdade, ele falou e tem razão, quando se fala a verdade, aquilo passa a ser politicamente incorreto. Você não pode falar a verdade das coisas, tem que estar naquela onda sempre criticar. E quando se fala, por exemplo, em desmatamento, região amazônica, eu não sei o certo aqui, mas quase 60% aí do Brasil tá ali na Amazônia Legal, pô. Como é que você vai tomar conta de uma área enorme como essa? Agora, uma outra mentira. A floresta nossa é úmida, não pega fogo. O que pega fogo é na periferia. Agora, está dentro da Amazônia Legal, está ali o Pará, que é responsável por 40% das queimadas, e muitas queimadas na mesma área todo ano, né? E pega também mais o norte de Mato Grosso, parte de Rondônia. Tá? Se não tivesse na Amazônia Legal esses 3 estados aí, o número de foco de incêndio estaria lá embaixo. Agora, estamos fazendo o possível? Sim. O vice-presidente da República, o general Mourão, tá certo? Ele é o chefe, o comandante aí do Conselho da Amazônia. Temos GLO, Garantia da Ordem Ambiental, não tínhamos recurso. Hoje entramos com um pedido de recurso junto ao Congresso Nacional. O pessoal começou a trabalhar. Agora, mesmo assim, pelo tamanho da região, tá certo? É difícil você conter tudo isso aí. E uma parte considerável das pessoas que desmatam, né, às vezes no mesmo lugar até, tá certo? E toca fogo no mesmo lugar, é o indígena, é o caboclo. Se você proibir, nesse decreto nosso, previsto para estar assinado, ainda não assinei, vou dar uma olhada no decreto ainda, se você proibir esses caras de tocar fogo, vamos supor até que chegue o decreto lá, né? Uma coisa é chegar o decreto lá, né? O nego fala que só basta botar no papel, está resolvido. Se ele não fizer a sua agricultura tradicional ali, ele não tem que comer o ano que vem. Se não tocar fogo agora, não vai comer o ano que vem. E mais um problema vamos ter, esses caras vão morrer de fome, pô. Eles vão viver da caça. Respondi ou não? Ajuda aí, respondi? Perguntou do Salles. O Salles. Salles fica, Pazuello fica, sem problema nenhum. São 2 excepcionais ministros. A gente lamenta aí aquela reunião reservada nossa, onde você não mede palavras, onde o Salles falou passar boiada. O passar boiada, o que ele quer é desregulamentar muita coisa. Não é permitir ninguém cometer crime, não. É desregulamentar, desburocratizar. Às vezes o cara da cidade está reclamando. Vai para o campo plantar para ver que é bom para tosse. Eu já plantei lá nos idos de 1980. 30 hectares de arroz lá em Nioque, Mato Grosso do Sul. Vai plantar para ver que é bom para tosse. É muito fácil o cara estar no ar-condicionado, né? Fazendo um churrasquinho na churrasqueira elétrica, tomando aí sua tubaína, não vou falar cerveja, que vão me criticar, né? Tomando uma tubaína, né? E criticar o cara que está no campo, que trabalha de domingo a domingo. Não tem tempo ruim para ele. Quando o tempo está ruim, que ele não pode trabalhar, ele perde a produção. E nem sempre o seguro cobre tudo aquilo que ele plantou. E são esses homens do campo que estão garantindo nossa economia, está na situação que se encontra no momento. Garantindo aí por 4 meses consecutivos o Porto de Santos bater recorde de exportação de produtos que vêm do campo. Tá certo? Então, a vida das pessoas não é fácil. Tá? Do agricultor não é fácil no Brasil. Eu lembro lá atrás, quando eu era garoto, né, quando se ganhava na loteria esportiva, ou na Federar, como meu pai dizia, você queria sempre comprar uma terra. Hoje em dia o cara pensa 2 vezes em comprar uma terra. Se bem que muita coisa mudou. Durante a pré-campanha eu falei que queria fundir os ministérios do Meio Ambiente e Agricultura. Teve uma aceitação muito boa no primeiro momento junto ao homem do campo. Com o passar do tempo, tomamos conhecimento que seria um ministério muito pesado para uma pessoa só. E em comum acordo, resolvemos manter aí os 2 ministérios, né? E você pega o Ministério agora da Agricultura. Quem é que está lá? Tereza Cristina, deputada federal do Democratas de Mato Grosso do Sul. Olha o trabalho que essa senhora faz, é inacreditável, né? Eu queria até botar um apelido dela, mas ela pode não gostar. Eu ia botar formiga atômica nela, que ela realmente é excepcional. No mundo todo ela abre
mercado para o Brasil. Estamos exportando cada vez mais para o mundo todo. Nós alimentamos com o agronegócio mais de 1 bilhão de pessoas. Que coisa melhor do que isso? Né? E quando tivemos no mundo árabe, eles passaram a se direcionar para importar coisa nossa, para não depender apenas de um país. Como é que pode um país que a agricultura é incipiente, né? Tendo visto condições climáticas e do solo também, depender apenas de um país? Então estão abrindo mercado para conosco. A Índia abriu mercado conosco. Mais 49 tá? países. Então nós temos, segundo o NABAN aqui, 49 países abriram, né, comércio conosco, estando à frente a Tereza Cristina, que foi indicada pela bancada ruralista. Muita gente fala, você não pode botar deputado como ministro. Então, vou tirar a Tereza Cristina de lá. E outra, por que votaram em mim? Eu era deputado também. Tá certo? Então, não sei se eu respondi aqui. Respondi aqui. Ricardo Salles fica, a não sei que ele queira sair, outra história, né? Para mim, está fazendo um excepcional trabalho. E alguns acham que ser ministro do Meio Ambiente, ele demonstra sua capacidade pelo número de multas aplicadas. Olha, o que está na lei? A multa é o último caso. Você chega no produtor rural, tem problema, você conversa, adverte, mostra para ele, orienta. Tá? Quando você voltar, depois de algum tempo lá, se persistir no erro, daí você multa. Então o pessoal já desmontou a máquina de fiscalização, não desmontou nada. Tá? Só que está fazendo a coisa certa. Ou não pode um proprietário qualquer, que seja um produtor urbano, rural, um homem que trabalha na cidade, que tenha pavor de receber fiscal. Não pode. Tá? Isso que nós fizemos aqui no Brasil, é seguir a lei, nada mais além disso aí. A última aí? Mais uma. Vitor Grau. Presidente, boa noite. Nos últimos dias, a política de combate ao coronavírus do governo foi alvo de algumas críticas, inclusive de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele disse que as Forças Armadas estavam se associando a um genocídio. Queria saber a avaliação do senhor em relação à política até agora e principalmente sobre o futuro. O senhor estuda, diante dessas críticas, o senhor estuda alguma mudança na forma de combate ao coronavírus? Essas críticas mudam os planos especificamente para o Ministério da Saúde. Queria saber da situação do general Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde. Ele continua ou não no cargo? O que é que o senhor pode nos dizer, presidente? Obrigado. Qualquer crítica construtiva é bem-vinda. Tá? Essa questão do ministro Gilmar Mendes, teve uma nota do senhor ministro da Defesa, um tocante a isso, e da minha parte eu dou por encerrado isso aí. Eu deixo lá com o ministro Fernando Azevedo e o ministro Gilmar Mendes. Né? Eu conversei com o Gilmar Mendes por telefone sobre o episódio, eu me reservo aí, desculpa aqui, tá, a não revelar o teor da conversa, mas conversei com ele. Ato contínuo, houve um contato entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Pazuello, nessa área, conversaram também, tá certo? O que nós queremos é solução, tá certo? Quem é o general Pazuello? É um general de divisão do Exército. Tá uma matéria hoje aqui, um fake news do Merval Pereira, dizendo que ele pretende aí chegar a general do Exército. Dizer ao Merval Pereira, tá certo? Que faz uma matéria como se fosse o dono da verdade, um montão de contradições aqui. O Pazuello não pode ser promovido ao Exército, como ele é de intendência, o limite da carreira é general de divisão. Agora, o Pazuello está indo muito bem lá. Se você conversar com governadores, e com muitos prefeitos também, que têm pedido socorro do Ministério da Saúde, no tocante a meios, né, material, está sendo prontamente atendido. Tem muitos prefeitos, prefeitos em especial, que têm entrado em contato com a saúde e pedindo a hidroxicloroquina. E ele analisa, né? Obviamente, tem uma análise técnico-tocante, tem atendido também. Você conversa com deputados e senadores, é a mesma coisa. Houve um mal-estar aí, alguns parlamentares aí no tocante ao recurso de alguns bilhões que serão distribuídos para estados e municípios. Tá? O general seguiu o critério técnico para evitar problema, aconteceu e foi solucionado o problema dentro do parlamento brasileiro, sem problema nenhum. E se fizer hoje em dia uma enquete junto a parlamentares, a governadores, a prefeitos que entrarem em contato com o Pazuello, vocês vão ver que é favorável, é positivo.
Ah, ele não é médico. Tudo bem, eu sei que ele não é médico. Agora, o que sempre eu acho que está pesando muito mais um gestor do que um médico na saúde. É bom, seria excelente se tivesse um médico e gestor, seria excelente. Mas, infelizmente, é difícil você coordenar essas duas funções. Agora, ele tem abaixo de si uma série de profissionais de saúde com ele. Ele levou 15 militares para lá. Quem são os 15 militares? É gente que acompanha ao longo da sua carreira, né? Porque ele sempre foi um gestor. Em 2016, a gestão, em grande parte, das Olimpíadas do Rio, caiu no colo dele. Estava complicado lá, que você sabe como é que é o político para gerir esse negócio, né? Ia ter problemas, ele assumiu e deu certo, foi um sucesso a Olimpíada do Rio de Janeiro. Depois ele teve também, por ocasião da Operação Acolhida em Roraima, né? Foi um sucesso, Roraima vinha sofrendo invasões, né? O venezuelano fugindo da fome, da miséria, da violência também praticada pelo Maduro, agravou, ele assumiu a frente dessa operação e conseguiu fazer o possível e elogiado pela ONU o seu trabalho. Ele também, como interventor lá de Roraima, ele foi secretário de Economia, Fazenda, Economia, tá certo? E fez um excelente trabalho lá no governo de Roraima, se não me engano, antes mesmo do Denário assumir. E uma parte com o Denário também, foi um trabalho excepcional. Então, uma pessoa certa no lugar certo. Você pode ver, quem perguntou isso aí foi o Brown? Vitor Brown. O Brown, olha só, Brown, eu quero que apontem, tá, se tiver, obviamente, né? Desvios, desmandos, arbitrariedades em qualquer ministério. Daí a gente chama o ministro, conversa, que por vezes até o ministro não sabe, e resolve esse assunto. Agora, essa história de desmilitarização, não. Isso aí não... inclusive, se você fizer uma pesquisa perante a opinião pública, né, os militares estão muito bem avaliados aqui enquanto ministros. Se bem que temos excelentes ministros aqui, civis, como falei da Tereza Cristina. O garoto aí, o Marcelo Avantoni, faz um brilhante trabalho no turismo. Deu azar, né? A questão do vírus deu azar, mas estava fazendo um excepcional trabalho lá. O próprio Ricardo Salles, tá? O nosso ministro aí, o André, da Justiça, é um ministro que trabalha em silêncio, extremamente competente. Um orgulho para o Vado Ribeira, cidade de Miracatu, São Paulo. É um trabalho excepcional. O Levi também, que está agora na AGU, também trabalha em silêncio. Alguns querem que ele seja mais agressivo. O trabalho do advogado é buscar solução. Não é nada gritando, não é esse. O Levi faz um trabalho muito bom também. Me ajude mais nome de outros ministros, que porventura não citei o pessoal aí, pô. Hã? O Ernesto. Vira mexe, fala que o Ernesto vai sair das relações exteriores. Um cara excepcional, o Ernesto, excepcional. Tá? Tudo que eu converso com ele, parece que ele é meu irmão gêmeo, se acerta perfeitamente. Se ele tem que sair, eu tenho que sair também. Ele faz um trabalho excepcional. Olha o trabalho da Damares, meu Deus do céu. É um ministério, se você tomar conhecimento dos problemas que tem, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, é só problema dali, e a Damares leva aquilo com uma maestria excepcional. Tá certo? O próprio Onix, lá na Cidadania também, é um ministério enorme, trata do Bolsa Família. Olha o Ministério do Desenvolvimento Regional, do nosso Rogério Marinho. Tá? Eu tinha uma série de atividade com ele esses dias, eu não pude ir por causa do vírus, na região no Nordeste em especial. Tive com ele concluindo uma obra que começou lá atrás. Tá? Gastou 3 vezes mais o previsto e não chegou ao seu finalmente. Nós estamos concluindo obras. A ordem que eu dei para os ministros é concluir obras. Aquele ramal lá do Ceará, né, Jati, né? Vai atender está atendendo já, vai atender 12 milhões de pessoas. Ele teve agora em Água Branca, um distrito lá no estado do Rio Grande do Norte, também inaugurando questão de água, né? Estamos aposentando o carro-pipa. O gasto um carro-pipa é quase 1 bilhão por ano. E é uma escravidão, porque fica na mão de, muitas vezes, não são todos, mas de políticos locais. Tá certo? Ele teve agora teve agora no Rio Grande do Norte, né? Teve com o Arthur Lira, do PP, que foi do meu partido, eu era do partido dele lá atrás também, inaugurando obras, e vamos voltar para o Nordeste todo. Já falei, eu até mudei, né? Eu falei que
2 vezes por semana, mais não. Para mim a semana tem meia dúzia de dias, né? Domingo eu fico em casa, senão a mulher aqui, o bicho pega, né? Pelo menos 2 dias por semana, vamos inaugurar obras, porque a questão de inaugurar obra não é ir inaugurar para aparecer, é para mostrar o que está fazendo. Porque se depender da mídia local, você não aparece. O MDR tem 20 mil obras no Brasil. Tá? Então, por exemplo, eu vou estar agora com o mês de agosto, acabando a questão do vírus, não arrumada aqui, com o mês de agosto. Vou dar uma volta no Vale do Ribeira. Vão pousar em São Vicente. Tá? Vê lá, está sendo concluída uma obra de recuperação de uma ponte local, que a ponte ali foi interditada e não tinha recurso, né? E uma ponte que tinha que ter recurso do governo do Estado. Então, a deputada Rosana Vale nos procurou na época e nós resolvemos, então, junto ao Canuto, que era o ministro na época, arranjamos em torno de 50 milhões de reais. A obra está sendo feita, vamos lá dar uma olhada na obra. Já abriu, acho que parcialmente, a ponte. Também vamos do lado, também a Rosana Vale também tinha uma demanda. Ela é especialista em arranjar problema para a gente, né? E nós temos que resolver. É o trabalho da deputada, tá certo? Nós temos que resolver. Também no conjunto Tancredo Neves em Santos, vamos lá. Já começaram as obras lá, estava parada, não sei quantos anos. Nós vamos lá dar uma olhada na obra e dizer que o que o governo está fazendo, elogiar a deputada que teve a iniciativa de descobrir, que eu não sabia que existia esse conjunto, Tancredo Neves está abandonado há tanto tempo lá, centenas de casas. Vamos também dar uma chegadinha no Porto de Santos. Temos um novo presidente lá, o Biral, está fazendo um trabalho excepcional lá no Porto de Santos, juntamente com o Walter, meu velho amigo, e outras pessoas também. Vamos dar uma olhada no Porto de Santos, ver qual é a fórmula, né? O que ele está fazendo lá para o Porto se potencializar. Vamos depois visitar aí obras no Vale do Ribeira. Temos ponte tá sendo feita em Batatal, Eldorado Paulista, minha cidade, pedido lá dos moradores locais, né, que chegou no orçamento. Quando eu fiquei sabendo, já estava no orçamento essa matéria aí. Vamos lá ver. Vamos em Pariquera-Açu. Me ajuda a lembrar aí, pô. Vamos também ver o tiro de guerra, uma obra do prefeito de Cajati. Um tiro de guerra está sendo feito, vai ser o primeiro tiro de guerra do Vale do Ribeira. Depois de 30 anos Tá, okay? entregando tiro. Vamos em Itaoca também, tá? Pernotar em Eldorado Paulista, visitar minha mãe que está com 93 anos, com todo o cuidado do mundo, que ela é um tremendo grupo de risco, né? Visitar minha mãe lá, que realmente nos dá muita saudade, né? E depois, aquela cidade que eles voltaram no meio do caminho, Cid, qualquer, Cid, que o sargento lá me atendeu e bateu o telefone na minha cara 2 vezes. Itapira. Itapiraí. Vamos dar uma paradinha em Itapira, chamar o sargento lá para... Eu vou pagar o café para o sargento, bater o telefone. Eu falei que era o presidente, ele bateu o telefone na minha cara, não tem problema nenhum, lógico, a pessoa que era trote, né? Se bem que a segunda vez eu falei, ô sargento, eu vou te dar o número aqui, você dá meu número para gente conversar na imagem. Ele não acreditou, mas tudo bem. Vamos dar uma paradinha lá, dar um abraço no prefeito, tá certo? Vários municípios do Vale do Ribeira, via o deputado Dávila, né, fizeram pedidos para respiradores para o Ministério da Saúde, que o pessoal, todo mundo pede. O Ministério da Saúde não atende pedido de político, ele analisa o pedido político, como várias cidades do Vale do Ribeira, né, analisaram o pedido ali do Frederico Dávila, que é deputado estadual, e o Ministério da Saúde entra em contato com a saúde local, em havendo necessidade, vão os respiradores para lá. Então... Tem entrega de títulos também, presidente, depois de 30 Naban, anos. corta aí, Naban. Nós vamos começar a entregar títulos da reforma agrária, né? Isso aí. Aqui, brevemente. Vou estar em 2 grandes cidades, Sinop e Sorriso. Mato Grosso? Mato Grosso. Tem muito outdoor lá. Muito obrigado, pessoal de Sinop. Vamos lá. Vou também começar uma colheita de algodão lá, isso mesmo? Vai inaugurar, vai fazer o lançamento da colheita nacional de algodão. Colheita nacional de algodão. Esse é Sinop ou Sorriso? Nova Biratã. Vamos estar presentes aí, se Deus quiser. E vamos levar esse Brasil para frente. Então, temos tudo para dar certo. Temos um problema seríssimo pela frente, a destruição de empregos. É uma realidade. Vamos jogar pesado aí, vamos correr atrás. Parabéns à equipe econômica, está ajudando de maneira do possível aí, não só os informais, bem como empresas. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Mais uma coisa? O que é? Tenente Amorim, caramba, faleceu o ano passado. Eu visitei aqui um pracinha da Força Expedicionária Brasileira, né? Tenente Amorim.
Até fizemos muita imagem, etc. Ele vibrou com a nossa presença lá, eu fui lá dar minha continência para ele. São os últimos heróis vivos que nós temos e o Tenente Amorim aqui do Distrito Federal faleceu. Eu, logicamente, não posso comparecer render as suas últimas homenagens, dada a situação que me encontro no momento aqui. Então, a família do Tenente Amorim, que Deus aí conforte a vocês e tenho certeza que ele está junto ao Criador uma hora dessa aí, olhando por todos nós. Mais uma coisa? Pessoal, muito obrigado. Até a semana que vem. Sem vírus, hein? Até a semana que vem. Não, desliga não. Já que estão fazendo propaganda, vou fazer propaganda mesmo. Mas não é propaganda não, tem que procurar um médico, hein? Hidroxicloroquina e Anitta aí, pessoal. Tá ok?